superiores têm entendido é que esse proceder está errado, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se o sujeito cumpriu os requisitos para a progressão, o juiz da execução penal deve concedê-la. Se ele já cumpriu o requisito objetivo, deve avaliar o subjetivo. Ah, tem processo em andamento. E daí? E daí? Ah, mas e se ele estiver cumprindo a pena, vem uma nova pena e ele acaba tendo que regredir, ele acaba perdendo aquela progressão na soma das duas penas. Fazer o quê? Mas é um preço necessário para que, em grande parte dos casos, o sujeito cumpra apenas a pena devida. E mais, há que se lembrar que ele é presumidamente inocente naquele processo que está em trâmite. Então, como é que eu posso prejudicá-lo? Como é que eu posso indeferir a progressão ou suspender o exame dessa progressão só porque ele está sendo processado num outro feito, sendo que naquele lá ele é presumidamente inocente? Então, o fato de ter processo em andamento não pode interferir, esse é o entendimento francamente majoritário no Superior Tribunal de Justiça, que o fato de ter processo em andamento não pode interferir na avaliação da progressão. Correto? Respondida então a primeira pergunta, vamos à nossa segunda questão. Professor Gustavo, na falta de vaga em regime adequado, não ocorre a progressão por salto? O que fazer na falta de vagas em regime adequado? Como assim? Ora, em muitos casos, o sujeito já cumpriu os requisitos para a progressão ao regime semiaberto, foi deferida a progressão no regime semiaberto, só que não tem vaga em colônia agrícola, estabelecimento similar, no qual deveria ser cumprida a pena, não tem vaga. Então, o sujeito já tem direito ao semiaberto, mas não tem vaga no regime semiaberto. O que fazer com ele? Ou ele espera no fechado, até que surja a vaga no semiaberto, ou ele espera no aberto, até que surja a vaga no semiaberto. Qual é a opção dos tribunais? Nos tribunais superiores prevalece que, se faltar vaga no regime semiaberto, o sujeito deve aguardar essa vaga no aberto. É concedido o que se chama regime aberto provisório. Ele aguarda em regime aberto até que surja a vaga no semiaberto. Percebam. Ele não progrediu para o aberto. Ele está no regime aberto provisório, esperando a vaga no semiaberto. Assim que essa vaga surgir, ele vai para a vaga, ele vai ali para o local correto de cumprimento da sua pena, que é o local para semiaberto, colônia agrícola, industrial ou similar. O mesmo no caso de regime aberto. Não é? Se não tem vaga no regime aberto, na casa de albergado, para ele passar as noites, finais de semana, ele não pode ficar esperando no semiaberto e no fechado. Ele terá direito, e esse é o entender aqui sim pacífico dos tribunais superiores, que ele terá direito ao chamado regime aberto domiciliar. Ele poderá se recolher em sua própria casa durante a noite e nos dias de folga. Mas voltando à pergunta que me foi feita, pergunta absolutamente pertinente. Gustavo, se o sujeito tem direito ao regime semiaberto, está no fechado, cumpriu os requisitos, foi deferida a progressão para o semiaberto, não tem vaga no semiaberto, então ele vai esperar no aberto. Ele não está dando salto, ele não está progredindo direto do fechado para o aberto. Isso não é a tal progressão por salto que você nos disse que era proibida? Não é progressão por salto. Por quê? Porque no mundo jurídico, ele está no semiaberto. Ele está de fato aguardando em aberto provisório, até que surja a vaga. Mas no mundo jurídico ele está no semiaberto. Tanto que, se essa vaga não for providenciada em tempo oportuno, ou seja, se demora tanto para arrumar a vaga que já está na hora dele ir para o aberto, o juiz progride ele do semiaberto para o aberto. Ele tanto está juridicamente no semiaberto, ainda que de fato esteja no aberto esperando a vaga, que passado o tempo para progredir para o aberto, o juiz chama e progride ele para o aberto. Eu já participei dessas audiências. Não é?
Então, o condenado que está em regime aberto provisório, ele é chamado porque está na hora dele progredir para o aberto. Aí ele vira para mim e fala, mas doutor, eu já não estava no aberto? Não, você estava de fato no aberto, juridicamente no semiaberto, esperando uma vaga. Como a vaga não apareceu em tempo oportuno, até porque as vagas são escassas em todos os estados do Brasil, como a vaga não apareceu em tempo oportuno, já está na hora de você progredir para o aberto. Mas, doutor, o que muda na minha vida? Não, não muda. Você estava em aberto provisório, agora é aberto definitivo. Não é? Sua situação jurídica mudou. De fato, você continua trabalhando durante o dia, se recolhendo na tua casa durante a noite e dias de folga. Percebeu? Então, juridicamente não é uma progressão por salto, a vedação continua válida, apesar de, no mundo dos fatos, se o sujeito está no fechado, tem direito ao semiaberto, não tem vaga, ele vai esperar no aberto, que dá impressão de salto. Percebam que eu tomei esse cuidado ao tratar do assunto quando falei da progressão por salto. Quem anotou, percebeu que eu ditei assim, não é possível no mundo jurídico progressão por salto. No mundo jurídico não vai do fechado para o aberto. Por que eu sempre faço a ressalva no mundo jurídico? Porque no mundo dos fatos, se falta vaga, ele pula. Mas ele pula provisório, esperando a vaga no semiaberto, para que a situação jurídica seja efetivada. Legal? Joia? Com isso respondemos a nossa segunda pergunta, vamos à terceira. Professor Gustavo, a prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão? A prática de falta grave interrompe o prazo para progressão? Interrompe? Como assim? O que seria esse interromper? A ideia é a seguinte, o sujeito foi condenado a 12 anos de reclusão. Está cumprindo a pena em regime fechado. Passados 2 anos, está na hora dele ir para o semiaberto, pelo menos o requisito objetivo foi cumprido, há de se perquirir do subjetivo, mas o objetivo foi cumprido. No dia, ele pratica uma falta grave, já peguei casos assim, não é? No dia que era para progredir, o sujeito vai lá e pratica uma falta grave. A pergunta é a seguinte, interrompe o prazo para progressão, ou seja, eu devo contar 1/6 da pena a partir do momento da falta? Ou isso não tem nada a ver, a falta não tem nada a ver com o requisito objetivo, na verdade ela tem a ver com o subjetivo, o que acontece é que ele não tem bom comportamento, tá bem? Então, a pergunta é, o sujeito vem cumprindo a pena, pratica falta grave, interrompeu o prazo para progressão, eu recomeço a tratar da progressão a partir dali, a partir do 0, ou não, eu continuo contando a progressão do início do cumprimento da pena, e só vou avaliar essa falta grave como algo que prejudique, por exemplo, a sua avaliação, o seu comportamento carcerário. Muito polêmica a questão. Para parte da doutrina e da jurisprudência, sim, deve interromper. Por quê? Tem uma boa justificativa. A ideia é a seguinte, se o sujeito está cumprindo pena no regime semiaberto e pratica uma falta grave, ele regride para o fechado. E no fechado, ele vai ter que cumprir 1/6 a partir da regressão, a partir da falta, para que possa progredir de novo ao semiaberto. Então, se ele está em semiaberto, pratica falta, ele vai para o fechado e vai ter que cumprir 1/6 para poder voltar para o semiaberto. É como se a falta tivesse interrompido. Agora, se ele está já no regime fechado e pratica falta, não tem como ir para o super fechado, porque não existe. Tá bem? Então, você trataria melhor o sujeito só porque ele está no fechado? Se ele está no semiaberto, ele regride para o fechado e volta a contar do 0. Se ele está no fechado, não tem como ele ir para o super fechado, porque não existe, não tem regime mais rigoroso, então não vai voltar a contar do 0? Ah, tem que voltar a contar do 0 também, por uma questão de simetria. Se é assim para quem está no semiaberto, também deve ser assim para quem está no regime fechado. Então, boa parte da doutrina e da jurisprudência seguem essa orientação. Posso dizer que é a orientação majoritária no Supremo Tribunal Federal. No STJ, bastante controversa,
essa ainda é a posição que nós percebemos